vamos lá começar esta aula maravilhosa, falar sobre intoxicação e desintoxicação. O mal da humanidade, que esse sistema bruto colocou para nós, essa intoxicação, que vocês vão entender aí na aula, o porquê eles colocaram essa intoxicação para nos manipular, esclarecer todas as dúvidas possíveis e vamos nessa. Desintoxicação natural, o segredo ancestral que a humanidade precisa recuperar. A jornada através do tempo para revelar os protocolos de cura que civilizações milenares usavam para manter o corpo, mente e espírito em harmonia plena. Hoje nós vamos resgatar o que essa população milenar fazia para ter saúde física, para ter uma conexão espiritual. Então, os protocolos ancestrais de desintoxicação, isso vem há muito tempo, gente. Então, são protocolos milenares, muito antes da medicina moderna. A medicina moderna tem pouco tempo, desde 1800. Isso aí é de 5 mil anos atrás, 10 mil anos. Grandes civilizações da história já compreendiam que o corpo precisa de ser purificado regularmente. Esses protocolos não eram rituais místicos, eram ciência avançada. Agora você imagina, antigamente, que não tinha tantas toxinas, igual tem hoje, os indianos, os maias, os chineses, o Egito Antigo, eles já faziam esses protocolos de desintoxicação. Agora imagina nós, que estamos sendo intoxicados a cada instante. Os hindus e os indianos, que é a Ayurveda, com mais de 5 mil anos, incluía Panchakarma, um processo profundo de purificação do corpo, mente e espíritos, com ervas, jejuns e rituais de limpezas. Olha isso. Os maias, os xamãs maias dominavam o uso de plantas sagradas para eliminar toxinas, purificar o sangue e restaurar o equilíbrio energético do organismo. Os chineses, a medicina tradicional chinesa praticava a limpeza de órgãos há milênios, fígados, rins, intestino, com plantas medicinais, práticas de jejum, rituais. Egito Antigo, os sacerdotes egípcios eram especialistas em purificação. Documentos históricos mostram protocolos detalhados de desintoxicação intestinal e hepática. Você vê que é um processo ancestral. Por isso que eu falo da tríade do tempo perfeito, que é alimentação natural, desintoxicação ancestral e mudança de hábitos de acordo ao projeto do Criador. Essa tríade resolve tudo, tudo. E aqui eu estou provando para vocês que há milênios existem esses protocolos de desintoxicação. E eu estou estudando isso e aplicando em mim há 9 anos. Inclusive, eu estou fazendo limpeza esta semana. Já vim de um jejum de 20 dias, 7 dias OMAD e 13 dias só de água. Passei 2 semanas me recuperando e estou no novo processo. A minha vida é isso. Testar protocolos de desintoxicação. Estou há 9 anos. Assim, foi o que salvou minha vida. E quando eu me testo, eu posso ensinar. Estou aqui. Pode ser que eu vou ter que sair daqui, desta aula, rapidinho. Por quê? Eu estou em processo de desintoxicação intestinal. Estou usando novas ervas. Até Jesus Cristo provou para nós o poder da desintoxicação do jejum. Como acabei de falar para vocês aí, vim de um jejum de 20 dias. O maior mestre da desintoxicação era Jesus Cristo, tá bom? Ele fazia desparasitação, fazia enema. Vou dar um brinde aqui para vocês que estão aqui nessa aula. O e-book dos essênios. Quem não pegou ainda, quem não viu minhas outras aulas, porque eu estou dando esse e-book para quem está assistindo as outras aulas também. Quem ainda não pegou, pede para mim no privado. Foi a tribo que ele mais viveu junto, porque ele viveu em vários lugares. Então, os essênios foi o que ele mais viveu junto. Fala que você estava aqui na aula e pede para mim no privado que eu vou te mandar o e-book dos essênios. Lá mostra, os essênios é a tribo que abraçou Jesus Cristo e passou esses ensinamentos naturais para ele. E vocês vão ver essas práticas que eles faziam de desintoxicação também, tá bom? Jesus Cristo jejuou por 40 dias no deserto. Minha meta é esta. Eu estou treinando para chegar a 40 dias. Não apenas como ato espiritual, mas como um poderoso protocolo de purificação do corpo e elevação da consciência que existe. O jejum libera o organismo das toxinas, regenera as células e abre canais de percepção espiritual que permitem acesso a dimensões superiores da consciência. Eu sou a prova viva disso, tá bom, gente? É tudo isso que eu estou falando aqui. Nos evangelhos essênios, Jesus ensinava explicitamente seus discípulos a realizarem limpeza intestinais e purificação com a água, sol, ar, ervas como forma de honrar o templo de Deus, o próprio corpo. Quem quiser este e-book dos essênios, eu vou liberar para vocês por estarem aqui, tá bom? Não sabeis que sois o templo de Deus? Coríntios 3,16. Nós somos o templo, vamos honrar o templo, é isso que eu passo para todos aqui. Como esses saberes foram escondidos da humanidade? Se esses protocolos curam e salvam vidas, por que então não conhecemos? Como pode isso? Porque a grande maioria não está sabendo disso? A resposta está em uma das maiores estratégias de controle da história moderna. Isso foi uma estratégia, gente. Vocês não sabem disso porque foi uma estratégia. Eu só descobri isso há 9 anos atrás porque eu digo que eu fui resgatado por Deus, porque eu não busquei. Eu não busquei. Vocês estão tendo a sorte de estar tendo uma aula dessa aqui, estão buscando, mas eu não busquei. Então, eu digo que eu fui resgatado por Deus com essas informações, eu apliquei essas informações e agora estou podendo passar aqui para vocês, tá bom? O problema real. Protocolos que curam representam uma ameaça direta para quem lucra com a doença. Uma pessoa curada não compra remédio,
uma pessoa saudável não gera receita para a indústria farmacêutica. Esta é o grande problema. O interesse. A partir do século XIV, forças econômicas poderosas perceberam que a saúde natural era incompatível com o mercado bilionário de medicamentos sintéticos. O conhecimento ancestral foi sistematicamente suprido. Eles foram escondendo esses conhecimentos ancestrais da gente durante esta época. A estratégia, o controle das universidades, dos currículos médicos e da mídia, foi o principal mecanismo para apagar séculos de sabedoria natural e substituí-los por uma medicina baseada em químicos sintéticos. Teve essa estratégia de Rockefeller para bancar as faculdades e colocar esses químicos dele na faculdade, porque ele monopolizava a indústria petrolífera, e ele usou estes químicos para a indústria farmacêutica. Aí, ó, o Plano Rockefeller, a origem da medicina farmacêutica. Em 1839, o monopólio que mudou o mundo. John Rockefeller já dominava a indústria do petróleo e enxergou uma oportunidade única. Ele era um monopolizador. Ele tinha 90% da indústria dos petróleos. E ele quis fazer o mesmo com os medicamentos. Os subprodutos químicos do petróleo poderiam ser transformados em medicamentos. Era uma solução perfeita. Transformar resíduo em produto e criar um mercado de dependência. Vocês estão entendendo agora por que está todo mundo tomando uma pílulazinha química para se intoxicar mais ainda e não resolver nada? E aí ele teve essa ideia, mas como ele gostava de monopolizar tudo, ele já tinha monopólio do petróleo, ele queria monopolizar também a indústria farmacêutica. Então ele passou a financiar as principais faculdades de medicina dos Estados Unidos, impondo os currículos baseados exclusivamente em química farmacêutica. Quem não acompanhava isso era excluso, era assassinado, era zombado pela mídia. Os naturopatas que tentaram continuar com as ervas, com os protocolos de desintoxicação, eram todos crucificados, na verdade. Os médicos que curavam com ervas, plantas e protocolos naturais foram sistematicamente desacreditados, perseguidos, excluídos das instituições de saúde. Eles perderam tudo. Tem uma lista dos naturopatas que foram mortos. Inclusive, uma das minhas maiores referências, que é o Dr. Sebi, ele falou que não existe doença, e ele foi preso por causa disso. Só que na cadeia, quando ele foi ser julgado, ele não quis advogado, e ele levou 110 pessoas com o diagnóstico de doença e o diagnóstico de cura. Ele foi absolvido sem advogado em primeira instância, porque ele provou o que ele falou. Só que como ele tinha um retiro onde as pessoas iam se curar lá em Londres, e ele recebia muito dinheiro das pessoas nesse retiro, e ele estava transportando esse dinheiro com carro, e em Londres não pode transportar dinheiro com carro, você tem que pagar uma empresa, prenderam ele novamente, e ele morreu na cadeia envenenado. Só para você ver como que é esse sistema bruto que nós estamos inseridos. Então, é o monopólio da saúde. Em poucas décadas, a medicina alopata, baseada em químicos petrolíferos, tornou-se o único modelo de saúde conhecido oficialmente no Ocidente. Por isso que você vê uma farmácia em cada esquina hoje. Por isso que isso é uma das maiores fontes intoxicantes. Se você toma remédio, você está intoxicado. Não existe um remédio que não tem lá contraindicação na bula. Não existe nenhum. O seu corpo não reconhece químico. Para eles criarem um remédio, eles vão na planta e eles tentam simular uma molécula química parecida com aquela da planta. Por quê? Quando perceberam que ele queria manipular tudo, eles não deixaram patentear o que era natural. Então, o que é natural não pode ser patenteado. E o que ele faz? Ele faz quimicamente uma molécula parecida com a natural para te vender uma pílula que não vai te curar, que vai te intoxicar mais ainda. Vocês estão percebendo o problema? Que esta aula aqui não seja um julgamento, porque eu sei que todo mundo aqui, todo mundo não, a maioria das pessoas aqui tomam remédio, igual eu já tomei, muito. Eu tomava 3 remédios, o que era para tomar um para dor das minhas juntas, eu tomava 3 de uma vez, que já não estava funcionando mais. O Lufital, para eu ter um trânsito intestinal, que era para tomar 3 gotinhas, eu apertava ele assim, ó, e era de jarro, era um jarro assim, para funcionar. Não é julgamento aqui, porque eu já passei por isso, tá bom? Então, a máquina da intoxicação. Aí tem a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica trabalhando junto. Após eliminar os protocolos de cura, 3 grandes indústrias orquestradas para maximizar a intoxicação do corpo humano, criado num ciclo perfeito de dependência. Camada 1, indústria alimentícia. Ultraprocessados, aditivos, agrotóxicos, açúcar, óleos transgênicos, todos industrializados. Indústria farmacêutica. Estão todos te intoxicando. Vão anotando aí, gente. Vão anotando aí tudo, porque são informações que vocês não vão ter em outros lugares, tá bom? Indústria farmacêutica, remédios que controlam sintomas, dependência, as picadas, as vacinas, né? Uma criança tem que nascer e é obrigada a tomar um monte de vacinas, e ao longo da vida você vai tomando mais vacinas, eles vão inventando mais vacinas e te intoxicando mais ainda, e o seu corpo não sabe lidar com isso. O seu corpo só sabe lidar com o que é natural. E a indústria de cosméticos, de limpeza, shampoo, sabonete, desodorante, maquiagem, e aí vem o flúor na água, né, na pasta de dente, e a gente vai se intoxicando a cada vez mais. É um ciclo, né? Intoxicar,
remediar, porque não vai te curar, só vai remediar, intoxicar mais, e aí você vai ter que remediar mais, e esse remédio vai ter que ser trocado por um mais forte, depois você vai ter que fazer uma cirurgia, e este é o ciclo que está financiando uma indústria trilionária já, com certeza. Então, uma pessoa curada é um cliente perdido. Por isso que a cura é proibida. Você não pode nem falar que é cura. Eu tinha um livro que chamava O Plano Divino da Cura. Eu não pude escrever isso. Não posso. Daí eu tive que escrever o plano divino. Eu não posso colocar que os meus mentorados, eles são curados de câncer, de quase cegueira, de fibromialgia. Eu não posso colocar isso. Não pode, é proibido. Mas o alvo temporário é altamente lucrativo. É por isso, para eles lucrarem cada vez mais as toxinas invisíveis que nos cercam. Além dos alimentos e cosméticos, vivemos em uma névoa de substâncias químicas que entram no corpo sem que percebamos, acumulando-se nos tecidos, órgãos ao longo dos anos, que aí é a causa de todas as doenças, que eu vou explicar para vocês. Flúor na água, adicionado ao sistema público de abastecimento e às pastas de dente. O flúor é neurotóxico, comprovado que afeta a glândula pineal, o centro de percepção espiritual do ser humano. O flúor é um resíduo industrial, eles não sabiam o que fazer com isso, mas eles sabiam que esses resíduos iam calcificar a sua glândula pineal, calcificar suas partes ósseas. E aí eles colocaram na pasta de dente, te obrigaram a escovar o dente com pasta todos os dias e colocaram na água. Por favor, quem ainda cozinha alimentos com água de torneira, a partir de hoje, por favor, parem com isso. Filtro de barro, pega uma água mineral, coloca no filtro de barro para tirar os microplásticos, e aí sim você faz seu alimento. Na torneira da cozinha, coloca um filtro na torneira da cozinha para você lavar os seus talheres, né? As louças. Por quê? Na alimentação natural, você não vai precisar de usar detergente. O detergente é outro químico. Lava sua louça e depois de seca, passa o dedo assim, ó, para você ver. Como que não tá? O detergente não sai. Todas essas químicas estão parando no seu organismo e causando todas as doenças, entendeu? Na vida natural que eu ensino, na mentoria, tudo, eu te ensino a você não usar detergente, não usar panela de ferro, não usar óleo. Você só usa detergente porque você usa óleo na sua alimentação. Eu ensino em vídeo, com passo a passo, você fazer o seu alimento sem óleo, tá bom? Chemical trails, vocês já viram aí os aviões passando? Soltando uma fumaça branca atrás, esses aí são as substâncias pulverizadas na atmosfera que incluem metais pesados como alumínio, bário, astrônicio, que respiramos diariamente sem perceber, sobrecarregando o fígado, rins, todo o nosso sistema linfático, entendeu? Isso é propositalmente. Não está lá transportando pessoas, ele só está lá colocando substâncias químicas para a gente respirar. Microplásticos, detectados no sangue, nos pulmões e até no cérebro humano. Os microplásticos são absorvidos pela água, alimentos embalados, ar, gerando inflamação crônica e disfunções hormonais. As pessoas nem sabem. E aí vai lá, tem disfunção hormonal, toma hormônio sintético, faz de tudo, mas não sabe que tem que fazer um protocolo de desintoxicação. É um protocolo de desintoxicação que tem que fazer. Metais pesados, panelas de alumínio, ferro, teflon, tudo libera metais pesados nos alimentos. Imagine você uma vida, desde quando você nasce, o bebezinho ali, já está se alimentando com esses alimentos feitos nessas panelas, com esses ingredientes, sazon, né, com esses temperos aí químicos. Imagina, mercúrio, chumbo, o arsênio é o que mais tem no arroz. Imagine, as pessoas comem arroz 2 vezes por dia, todos os dias. Fora o que tem no feijão também. Arroz e feijão todos os dias, 2 vezes por dia. Isso está matando a humanidade, gente. Matando. Por isso que é uma farmácia em cada esquina. São hospitais e mais hospitais fazendo e não dá conta. Tudo isso vai acumulando no corpo, no cérebro. Isso está associado com autismo, Alzheimer, câncer. São as toxinas que estão adoecendo as pessoas. Eu vou falar aqui o que é a doença, para vocês entenderem de uma vez por todas a necessidade da desintoxicação, tá bom? Só existem 2 causas de doença: desnutrição e intoxicação. A desnutrição, vocês veem na aula da tríade do tempo perfeito, que eu não vou falar aqui hoje, que você cura a desnutrição com frutas e vegetais, para simplificar. Só que a intoxicação é a causa das doenças, por quê? A intoxicação bloqueia o fluxo do seu organismo. Aqui existe um fluxo constante que não pode ser barreirado. E todas essas toxinas que eu falei, que ela entra no corpo, elas vão barreirar algum fluxo. Elas vão parar nas microveias do seu cérebro, que são os capilares, que são umas veias menores que o fio do cabelo. De tão fininha que elas são, quando essas toxinas ficam vagando pelo corpo e não sabe para onde vai, porque o corpo não consegue liberar ela pelo sistema linfático, porque é química, elas costumam parar mais no cérebro e nas juntas. Você não sabe porque tem artrose, artrite, todas essas dores na junta, que nem eu tinha osteoartrite hipertrófica. Eu era tão intoxicado que essa doença foi diagnosticada como rara, o médico não me deu chance nenhuma. De tantas toxinas que estavam nas minhas juntas, eram todas inchadas. Como eu não tinha chance nenhuma, o médico falou: vai na faculdade, nós vamos estudar você.
Eu fui uma vez na faculdade. Veio um monte de aluno nas minhas voltas, assim, o médico começou a falar da doença e começou a mostrar o meu corpo, minhas juntas inchadas. Eu nunca mais voltei ali. E hoje, não era para mim estar aqui, eu estou aqui passando para vocês o porquê que aconteceu aquilo comigo e o porquê acontece todas as doenças. Essas toxinas que vão parando nas juntas, no cérebro, parou no cérebro. Alzheimer, derrame, esquecimento, você está indo para todo lugar. Cadê aquilo? Eu esqueci a chave. Cadê? Esqueci isso. Né? Ah, não, é a idade. Ele está velho, coitado. Esquece tudo. Você acha mesmo que Deus ia fazer a imagem e semelhança dele para quando chegasse na melhor idade começar a esquecer tudo? Não lembrar a família? Não lembrar do seu neto? Jamais. E aí parou ali as toxinas, a inflamação, tudo parou ali na veia do coração, parou no pulmão, bronquite, efizema, parou na sua tireoide. E aí vai parando essas toxinas e vai dando esses problemas. E aí eles colocam um nome, hipotireoidismo, para que esse nome eles colocarem um remédio para remediar aquilo e nunca vai te curar. Só que eles viram uma outra chance, uma cirurgia, algum remédio mais caro, para lucrar cada vez mais. Uma patente de um remédio chega a custar 50 milhões. Vocês acham que eles não querem repor esse dinheiro? É uma máquina. É uma indústria de lucro, para lucrar. Se eles patentearam por 50 milhões, eles têm que repor esses 50 milhões e lucrar bilhões em cima disso. É uma indústria, gente. E todo mundo largando a sua saúde na mão dessa indústria, que quer lucrar igual qualquer outra indústria. Então, vocês estão entendendo o problema de todas as doenças são a intoxicação e a desnutrição? Que eu quero despertar umas informações que vocês nunca viram, para que vocês comecem a pensar de uma forma diferente. Eu não quero que amanhã vocês já mudem completamente, porque não dá. Mas amanhã, vocês começarem a refletir, vocês já subiram o primeiro degrau. E aí a gente vai subindo junto esses degraus, até a consciência estiver totalmente mais natural. Protocolos de desintoxicação, limpando o templo. Da mesma forma que limpamos nossa casa e o nosso corpo externamente todos os dias, precisamos limpar nosso interior. Os órgãos que filtram, processam, eliminam as toxinas que acumulam diariamente. Você toma banho todos os dias da sua vida. Imagina, se você não tivesse tomado banho desde que você nasceu, e não tivesse limpado a sua casa desde que você nasceu, como que estaria? Me diga, sinceramente, como que estaria? É como está dentro do seu corpo, é como estão os seus órgãos. Vocês têm noção disso? E esse fluxo que é necessário está sendo bloqueado por causa dessa sujeira. E hoje em dia, que estamos sendo mais intoxicados ainda, por isso que é a importância desses protocolos de desintoxicação diários. Então, limpeza de rins. Os rins filtram mais de 180 litros de sangue por dia. Então, ervas, né? Cavalinha, salsa, dente de leão, dissolvem cálculos, eliminam metais pesados acumulados. Limpeza intestinal. O intestino é o segundo cérebro. Parasitas, fungos, bactérias ruins, que são patogênicas, né? Se instalam e produzem ali toxinas que afetam o humor, imunidade, energia vital. Eles criam os hormônios, eles criam endorfina, serotonina, citocina, tudo que vai fazer você ter felicidade. Tá todo mundo tendo depressão, ansiedade, e acha que são problemas mentais. E aí você vai no médico e te dá para sua mente, que intoxica mais os outros órgãos e intoxica mais o intestino, e você nunca se cura, sempre vai mudando de remédio. Fungos, parasitas que estão no intestino, tudo isso precisamos de estar limpando constantemente, porque ali é um local que eles se proliferam muito rápido. Limpeza do fígado e vesícula. O fígado realiza mais de 500 funções no nosso corpo. A limpeza hepática remove pedras de vesícula e resíduos químicos acumulados por ano. Não sei quem já fez aqui limpeza. Quando você vê aquelas pedras saindo, você fala, meu Deus, o que é isso? E é um alívio tão grande depois disso, depois de uma limpeza. É uma sensação de leveza, é uma conexão com a sua mente, é incrível. Desparasitação. Estima-se que mais de 85% da população carrega parasitas intestinais. E eu vou além. Esse número aí, eu coloco 100%, tá bom? Todo mundo tem parasitas. Se você come amido, açúcar, proteína animal industrializado, todos os dias, você tem proliferação desses parasitas. Eu dou certeza absoluta, tá bom? Porque é o alimento deles. A desparasitação com ervas, com extratos, né, elimina esses organismos que roubam a energia e nutrientes. Você acorda cansado, você come e não sabe por quê, não tem nutrientes no corpo. 80% dos cânceres são causas de parasitas. 100% das pessoas que têm câncer têm proliferação de parasitas. Então, precisamos de purificação do sangue limpo, é fundamental para a saúde. Usamos plantas, clorela, coentro, né, agentes poderosos na remoção de metais pesados e na regeneração celular. E o jejum é o mais poderoso de todos. O jejum é incrível, não existe um protocolo mais desintoxicante do que o jejum. Durante o jejum, o corpo ativa a autofagia. Tem um cientista que ganhou o prêmio Nobel, que ele comprovou que o jejum ativa a autofagia. O que é autofagia? O corpo, ele usa tudo que é de ruim para usar como energia. Ele come literalmente as doenças. Ele come literalmente os tumores,
os cistos, ele come tudo que está de ruim no seu corpo para usar como energia para você continuar sobrevivendo. Isso é o processo de autofagia, é o processo de reciclagem celular que elimina todas as toxinas e regenera tecidos danificados. Então, Jesus Cristo veio mostrar isso para a gente. É uma das coisas que eu ensino o jejum na mentoria individual, porque é um negócio mais próximo, tá bom? Honrar o templo é honrar a Deus. Não sabeis que sois o templo de Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em vós? Coríntios 3,16. Olha, isso aqui me arrepia, olha isso. Eita, coisa linda. Nós somos o templo dele, somos a morada. Não é possível, não leve como julgamento isso aqui, por favor, gente, porque vocês não tinham essa informação, tá bom? Mas é assim, se temos alguma doença, se estamos obesos, nós não estamos honrando o templo. Não estamos. E toda a Bíblia, em todo momento, mostra a necessidade de estar honrando o templo. Então, com essas informações agora, se você quer mesmo essa conexão espiritual, por favor, vamos começar aos poucos. Eu sei que é um desafio, é o maior vício da humanidade, tá bom? Não existe nenhuma droga ilícita que seja mais viciante do que esses alimentos, do que você mudar o hábito de uma vida. Mas com essas informações aqui, eu quero que aumente um pouco a sua consciência para você começar essa mudança. Então, a contradição que precisamos resolver. Acreditar a Deus e, ao mesmo tempo, negligenciar o corpo que ele nos deu não faz sentido espiritual. Não faz. A obesidade, as doenças crônicas, o cansaço constantes, não são punições divinas de Deus. Às vezes você acha que o que é que eu fiz para mim estar assim? São as consequências de uma intoxicação sistemática que pode ser revertida. Você só não tinha essas informações que você está se intoxicando com tudo, até com o banho que você está tomando. Você toma banho quente, aquele flúor que está na água, aqueles metais pesados que vem no cano, que você nem sabe de onde que está vindo, abre seus poros, que vira uma maior boca que existe, e você se intoxica. Por isso que é importante tomar banho gelado. Vai diminuir essa intoxicação, porque contrai os poros. É um desafio? É um desafio. Hoje, que fez mais frio, foi um desafio tomar banho gelado? Foi, não é gelado, é natural. Foi um desafio. Mas depois que você passa por esse desafio, você se empodera. É muito bom, é muito bom. Você se sai revigorado. Leandro, mas eu não consigo. O que você vai fazer? Anota aí, gente. Toma um banho mais morninho possível e no final você coloca no natural. Não é gelado porque não tem uma geladeira lá gelando. A pessoa fala um banho gelado, mas não tem uma geladeira lá gelando. Você coloca no natural, você desliga o chuveiro. E aí você vai ficar o quanto você aguentar. Alguns vão aguentar 20 segundos, outros vão aguentar 30, outros vão aguentar 10 segundos, fica o quanto você aguentar. E aí você vai aumentando isso todos os dias. Todo no final do seu banho, você desliga o chuveiro, bota no natural e vai aumentando isso todos os dias. Vai chegar um momento que você vai acostumar e vai conseguir entrar no banho mais natural. Você vai intoxicar menos o seu organismo. Você vai desinflamar o seu organismo. Na mentoria eu falo a importância, todos os benefícios do banho natural. Na natureza que Deus nos deu, você só ia tomar banho no rio. É muito importante a gente ter essa consciência. Então, limpamos o corpo externamente todos os dias com banho e higiene, mas sujamos o interior diariamente com alimentos processados, toxinas e substâncias químicas. E nunca realizamos a limpeza interna. Que nem o sabonete que você passa no corpo, todos os dias se intoxicando com essas toxinas aí. Você lava suas costas todos os dias com sabonete? Você não lava suas costas com sabonete. E as suas costas estão limpas. Vocês estão vendo que não é necessário passar sabonete no corpo? Pega um sabonete natural. Tem tantas pessoas aí que já estão fazendo sabonete natural. Inclusive, o meu filho e a minha nora, eles têm um site que ensinam a fazer isso até. Eles vendem e ensinam a fazer o sabonete natural. No início, eu comecei a fazer minha pasta, meu sabonete, eu fiz tudo. Hoje, eu nem uso mais. Quando você está natural, você não fede. O fedor das axilas, do seu suor, né? São apenas toxinas no corpo. São sinais, mau hálito. Né? Quando eu usava desodorante, era aqueles spray que uma fumaça assim, ó, que saía fumaça para todo lado. Eu tinha que ter Trident e o Listerine o tempo todo, porque eu tinha um bafo que nem eu aguentava o meu bafo. Hoje, eu não uso pasta de dente, não uso desodorante e não tem mais cheiro, porque o meu corpo não libera toxinas, não fica liberando toxinas, entende? Mas se hoje você precisa, pega o natural, né? Vai nesses sites, aprende a fazer, ou compra, e usa esse sabonete só nas áreas que tem mais suor. O restante é só água, igual você lava nas suas costas. Você não deixa só cair a água nas costas na hora do banho? Então, existe duas partes do banho. 50% é a água fria no banheiro e os outros 50% é a toalha. Vai sujar a toalha? Vai. Você vai trocar a toalha a cada 4 ou 5 dias? Vai. Né? Por quê? Depois que você lavou com água, se esfregou com água fria, rapidinho, você vai economizar água, vai economizar energia, vai desinflamar. E aí você vai para a toalha, você vai esfregar a toalha também. Na orelha, em todas as juntas, você vai ver a toalha saindo mais suja. É a outra parte, os 50% finais do seu banho. Isso sim é um banho que você não vai se intoxicar, você vai se intoxicar menos, entendeu? Olha aqui essas dicas aqui que vocês já estão tendo de desintoxicação. São coisas simples. Por isso que chama método ser simples.
Então, você vai voltar à simplicidade. Quanto mais simples você for, mais desintoxicado você vai estar. Então, o que acontece quando você se desintoxica? A vibração eleva. O corpo limpo vibra em frequências mais altas, alinhado com amor e gratidão. Foi isso que aconteceu comigo. Eu era uma pessoa muito brava, que tinha raiva de tudo, brigava com todo mundo. E quando eu fiquei mais limpo e com a alimentação natural, eu tive essa conexão espiritual, né? Conexão espiritual ampliada. Órgãos sensoriais sutis, como a glândula pineal, voltam a funcionar perfeitamente. Eu comecei a acreditar em Deus, eu era um ateu. Eu tive uma conexão espiritual onde que eu tive contato físico na minha mão. A conexão espiritual, eu estava com a mão fechada assim, ó, chorando, perguntando quem que era que estava ali falando comigo, chorando de soluçar assim, ó. E aí ela pegou na minha mão assim, ó, e abriu minha mão assim, ó. Eu senti, foi um contato físico. Então a gente consegue elevar a nossa vibração quando está desintoxicado e comendo alimentação viva e ter essa conexão com o plano espiritual, com a dimensão mais elevada. Eu já tive contato com a dimensão inferior, com esses obsessores, que eu também já cheguei a ver. Então eu vi os dois lados da moeda. Eu sei o que é ser intoxicado, doente, com uma vibração horrível, e eu sei o que é ter uma vibração boa. Então é uma experiência de vida. Isso é o diferencial. Eu estudo muito, eu estudo, adoro estudar. Minha vida é aprender para poder ensinar. Mas além de estudar, são práticas vividas. Isso é um diferencial muito grande que você não vai ter lá na frente do médico, entendeu? Não estou aqui julgando nenhum médico. Eu gosto de ter atenção, de não julgar, porque é um dos ensinamentos que eu aprendi. O médico, ele está ali, ele está fazendo a parte dele com muito amor envolvido porque ele acredita naquilo. Mas ele foi ensinado errado, infelizmente. Vocês viram aí que Rockefeller fez um sistema para ensinar eles a te intoxicar. Então, desintoxicado, a gente tem acesso a dimensões superiores. Como Jesus Cristo demonstrou, um corpo purificado permite uma conexão direta com o divino. Jesus Cristo só vibrava amor. Vibração do amor, a física quântica mostrou que é a vibração mais alta. Por isso que ele tinha o poder de cura. Por isso que todo mundo queria estar perto dele. Olha aí, me arrepiando de novo. Por isso que todo mundo queria estar perto dele. Ele tinha uma vibração de amor o tempo inteiro. Imagine isso. Que maravilha. A desintoxicação como hábito diário da vida. A saúde não é um destino, é uma prática constante. Incorporar pequenos rituais de desintoxicação na sua rotina diária é a forma mais poderosa de se libertar do ciclo de intoxicação e dependência imposto por essa indústria. Então, você tem que ter esses hábitos normais durante a manhã. Nosso corpo tem um ciclo, que eu também ensino esse ciclo na mentoria, eu vou resumir aqui para vocês. Das 4 da manhã ao meio-dia, o nosso corpo está desintoxicando. Anotem isso, quem está anotando aí. Do meio-dia às 8 horas da noite, o nosso corpo ele está se nutrindo. E das 8 horas da noite até as 4 horas da manhã, ele está em assimilação. Então, é extremamente necessário, das 4 horas da manhã ao meio-dia, você não colocar alimentos pesados, ácidos no corpo. Você não colocar pão, manteiga, leite, açúcar, café, que mais? Bolo, ovo, tudo ácido que eu estou falando aqui para vocês. O seu corpo está em estado de desintoxicação. Ele precisa de estar alcalino para se desintoxicar. Como que você vai colocar algo ácido no seu corpo no momento desse? Então, uma aguinha morna com limão, uma flor de sal ali, respiração profunda, raspar a língua com uma madeirinha ou com um cobre, olhar para o sol logo pela manhã para você ativar a glândula pineal, fazer um processo de movimento para os seus órgãos, para o seu sistema linfático, eles entrarem em ativação. Tudo isso eu ensino passo a passo com vídeo na mentoria, tá bom, gente? Alimentação, priorize alimentos vivos, orgânicos. Muito importante você priorizar os alimentos vivos. Por quê? Os alimentos vivos têm oxigênio e têm água estruturada, que o nosso corpo precisa para fazer essa desintoxicação celular. A água estruturada, que só existe nas frutas e vegetais, não ache que a água das frutas e vegetais são iguais à água comum, igual essa água aqui que a gente toma. A água estruturada das frutas e vegetais, ela tem uma molécula diferente, ela é menor e tem um formato hexagonal. Por quê? Porque a perfeição de Deus fez essa molécula diferente para ela ser uma chave mestra para ter o poder de entrar na célula. Senão você ia tomar água e ia se intoxicar de tomar água. Só que esta água aqui, que são das frutas e vegetais, que tem os minerais e tem essa molécula diferente, ela entra na célula, ela nutre sua célula e desintoxica sua célula. Você está vendo a importância dos alimentos vivos? Mas, Leandro, o que são alimentos vivos? São alimentos que não passaram de 40 a 45 graus. Por isso que eu ensino a fazer amornado, cozinhado, para você manter o seu alimento vivo e manter o seu corpo sendo desintoxicado. São hábitos de vida, não são apenas protocolos. Você vai ter uma vida desintoxicante, hábitos desintoxicantes. Hidratação, água mineral, filtrada. Quem precisar de filtro, quem precisar de velas, que contém íons, que vai deixar a sua água, que nem essa água aqui, ó, tem pH de 10, porque eu coloco uma água mineral de uma garrafa, daquelas garrafas de 20 litros, eu coloco no filtro de barro, que tem essa vela especial,
E essa vela deixa esse pH de 10. Então, meu corpo está alcalino o tempo todo. E o corpo alcalino, ele se desintoxica e não vira terreno para patógenos. Só existe doenças em terrenos ácidos. Carne ácida, industrializada é ácido, né? Todos os cozidos são ácidos, porque não tem as enzimas. Quem não viu a aula, gente, daqui, quem estiver aqui não viu a aula, a Tríade do Tempo Perfeito, tá lá no grupo. Eu explico detalhadamente tudo isso sobre alimentação, tá bom? Então, eu ensino você a mineralizar a água, né? Protocolos periódicos, limpezas profundas de fígado, rins, intestino, desparasitação, devem ser realizadas 1, 2, 3, 4 vezes no ano. A cada troca de estação, nossos ancestrais faziam. Até minha avó, ela fazia algumas coisas ainda, né? Desparasitação, essas coisas, eles faziam às vezes ainda, mas ali já estava sendo perdido já, escondido. Jejum regular, incluir janelas de jejum intermitente. Isso aqui é muito importante que eu vou falar agora. Anotem, por favor. É uma das coisas mais importantes. Não comer depois das 18, 19 horas. Você tem que dar um tempo para o seu organismo se desintoxicar durante a noite. Não comer depois das 18. Mas, Leandro, eu estou acostumado a comer, chega 8 horas, 21 horas, e eu estou com muita fome. Você vai pegar um copo com água, limão e flor de sal. Vai cortar sua fome na hora, na hora. Você vai ter um sono mais profundo. Com sono profundo, o seu corpo entra em estado de desintoxicação. Se você não está em processo de digestão, às 3 horas, entre 2 e 3 horas da madrugada, o seu fígado, ele liga o processo de limpeza do seu corpo. Agora, se você comeu antes de dormir, você perde esta limpeza, você acorda cheio de remela, né? Você acorda cansado, porque você não deu a oportunidade para o seu fígado trabalhar durante a noite. Você não entrou no terceiro estágio do sono REM. Então, o sono é o mais primordial de tudo, porque com sono bom, você acorda bem e você consegue fazer todos esses processos durante o dia. É o que eu falo, sono é o primordial. É melhor do que a alimentação, é melhor do que um exercício. Por quê? Se você dormiu bem, você acorda descansado para fazer um exercício no outro dia. Se você dormiu bem, você acorda com a sua mente focada para se alimentar bem. Então, você fazer esse jejum intermitente vai aumentando aos poucos. Eu parei de comer entre 18 e 19 horas. Se você comer no outro dia, entre 7 e 8 horas da manhã, você está fazendo 12, 13 horas de jejum. E aí você vai aumentando isso aos poucos. Não é da noite para o dia. Eu não como na parte da manhã mais. Na parte da manhã não existe eu comer. Eu faço meu exercício, eu tenho muita energia na parte da manhã, né? Tomo meus protocolos aqui de limpeza, que eu não posso nem falar o nome, porque eu vou postar essa aula. Se eu postar essa aula e eu falar o nome disso aqui, que eu tomo todos os dias, eles derrubam a aula. Eu só posso falar aqui para os mentorados, numa aula que eu não vou colocar em lugar aberto, só para você ver como esse sistema é bruto. Então, durante a manhã, eu só faço protocolos de desintoxicação e mais nada. Nem fome eu sinto uma energia incrível. Eu não estou falando para você fazer isso amanhã já, mas vai aumentando essa janela de jejum intermitente, tá bom? A limpeza interna é a salvação da humanidade. Não temos para onde correr. Não temos. Você limpa seu corpo externamente todos os dias. Agora é a hora de limpar o que está dentro. O templo de Deus que te deu merece o mesmo cuidado por dentro e por fora. Então, desintoxique. Implemente protocolos de limpeza dos órgãos regularmente e liberte-se das toxinas acumuladas ao longo de anos. Leve a sua vibração. Um corpo limpo vibra em frequências mais altas. A saúde física e a conexão espiritual são inseparáveis. Honre o templo. É o que eu sempre falo. Cuidar do corpo é um ato sagrado. Jesus, os hindus, os maias, os chineses, os indianos, todos sabiam disso. Agora, você também já sabe. Agora sim a transformação. O conhecimento que foi escondido da humanidade por séculos está sendo resgatado aqui por nós. É o que eu quero passar aqui para vocês, tá bom? Só que a transformação vai começar com a sua decisão. Será que tudo que eu falei aqui você vai começar a aplicar aos poucos? Aí é a sua decisão. Eu quero te ajudar nisso, tá bom? Então, como que eu vou te ajudar nisso? É uma ajuda aqui que não vou ter em nenhum lugar, tá bom? Por quê? Esses protocolos de desintoxicação, eu não tenho como te ensinar numa aula aqui, né? Mas eu posso te ensinar na mentoria te acompanhando. E só para vocês que estão aqui na aula aqui, eu vou dar uma condição super especial, da novo grupo de mentoria, tá bom? Então, para quem está nessa aula e deseja dar o próximo passo em direção a uma vida verdadeiramente saudável, livre de toxinas e conectada espiritualmente, eu tenho um convite especial. Eu estou abrindo as inscrições a uma nova turma de mentoria em grupo. Para os participantes dessa aula, farei uma condição super especial. Vou passar essa condição aqui, vocês vão ver que eu nunca fiz isso. Quem não estiver na aula aqui, mesmo quem está lá no grupo, não vai ter essa condição. Eu vou mostrar aqui para vocês, é uma oportunidade única. Então, o que você vai aprender na mentoria? Esses protocolos de desintoxicação, passo a passo, limpeza de intestino, metais pesados, alimentação viva, regenerativa, você vai ter o passo a passo, como comprar, vai ter as receitas, vai ter o checklist. Aqui eu acordei, fiz o caderno da gratidão, exercício de respiração, tomei o Lugol, né, fiz o meu suco com receitas, depois você vai ter a receita para você fazer o seu almoço,
Depois vai ter a receita para fazer o lanche da tarde, a janta, receitas, dia, durante os 60 dias. Nós vamos ficar 2 meses juntos, tá bom? Espiritualidade e saúde integradas. Vocês vão aprender a purificar o templo e ter essa conexão com Deus. Vou passar práticas, meditação guiada, caderno da gratidão, várias técnicas para você ter essa conexão junto. Nós vamos estar juntos. Eu vou mostrar aqui o meu site agora, para vocês verem o tamanho da condição especial que eu vou dar para vocês. Então, aqui é o meu site, ó. Aqui eu falo tudo, né? Desperte a vitalidade que Deus projetou. Aqui eu falo das chances que eu tive, a tríade do tempo perfeito, os 20 ensinamentos do método Ser Simples que vocês vão aprender, a vida antes e depois da tríade. Aqui que eu quero chegar, ó. Uma consultoria de 21 dias comigo hoje é R$ 797. A mentoria em grupo que eu estou oferecendo para vocês, que não vai chegar nem perto desse valor, é R$ 2.497. A mentoria individual, ela está R$ 7.977, mas aqui é um acompanhamento individual onde as pessoas revertem até câncer, tá bom? Aqui eu fico com a pessoa o tempo todo. Mas o que eu quero mostrar para vocês? A mentoria em grupo, R$ 2.497. Eu vou aqui oferecer para vocês agora, somente para vocês que estão aqui, para a gente fazer este grupo, eu vou fazer por R$ 597, 12 vezes de R$ 57, gente, de 2.497, vocês vão ter quase R$ 2.000 de desconto para aprender protocolos. Vocês vão ter um material desse aqui, ó. A cada semana eu entrego um material desse aqui para vocês imprimirem, com todos os protocolos de desintoxicação, com todas as receitas. Imagine, durante 2 meses, a cada semana, você ganhar um material desse aqui, onde você vai ser protagonista da sua própria saúde. Isso aqui é para a vida. Isso aqui são informações valiosas que não vai ser só para você. Vai ser para você e para sua família. Esse é o nosso diferencial, entendeu? É só falar comigo lá pelo grupo, eu vou te dar essa condição mega especial para você ter esse acompanhamento próximo durante esses 2 meses, fazer esse protocolo de desintoxicação, já fica aqui comprovado, eu dou certeza absoluta de resultados na sua vida. Eu dou certeza absoluta. Não tem como você fazer um protocolo de desintoxicação a cada semana e você não ter resultado. Não tem como você fazer práticas mudando seus hábitos e não ter resultado. Mudar a sua alimentação e não ter resultado. Por isso que eu dou certeza absoluta de resultados. Fica aqui gravado nessa aula, tá bom? Estou vendo aqui que tem gente que já comprou a mentoria, que já vai estar junto com a gente neste grupo. Lá no grupo, quem quiser perguntar, por favor, vou estar à disposição, tá bom? Esta é a minha missão de vida que Deus me deu. Passar essas informações para gerar valor na sua vida e com esta consciência elevada, você gerar valor na vida de quem está ao redor. Não tente carregar as pessoas, igual eu fiz no meu início, que eu fiquei deslumbrado com as minhas doenças sendo curadas, com a minha energia lá em cima. Eu quis carregar todo mundo, né? Eu ficava falando para todo mundo ser isso, né? Estar fazendo isso, protocolos de limpeza, mudando a alimentação. Eu vi as pessoas na fila, eu queria levar todo mundo, mas as pessoas começaram a se distanciar, porque não é para todos. E o que eu percebi? O exemplo carrega, né? Você mostrar que você está bem, que você reverteu doenças, que você consegue ter energia, que você não vai mais no médico, não toma mais remédio, as pessoas ao redor vão começar a ver, e aí sim, elas vão começar a vir perguntar, e aí sim você vai começar a disseminar esta maravilha. Porque eu falo, tudo que vocês aprenderem durante a mentoria, durante essas aulas aqui, por favor, repassem. Mas repassem para quem está com o coração ensinável para absorver essas informações, igual vocês que estão aqui até agora, tá bom? Então é isso, gratidão, é uma honra estar com vocês aqui, é uma honra passar essas informações. Eu espero que tenham expandido um pouco a consciência, para que essa expansão de consciência, a partir de amanhã, tenha dois caminhos. Você não sabia dessas informações, então só tinha um caminho. E agora, com essas informações, você tem dois caminhos, você está na encruzilhada. Eu vou continuar neste caminho que eu sempre fui, ou agora, com essas informações, eu vou por esse caminho aqui, tá bom? E eu quero te ajudar a estar nesse caminho aqui. Porque neste caminho aqui, que a maioria das pessoas estão, lá na frente, tem um abismo. E neste caminho aqui, que a minoria das pessoas estão, que vão ter alguns desafios para você estar, mas se você passar por esses desafios, eu vou pegar na sua mão para a gente passar por esses desafios, e lá na frente tem um paraíso, tem um desfrute, é o desfrute da vida, é a longevidade com vitalidade, é isso que buscamos. Cada vez que eu estou ficando mais velho, eu estou ficando mais forte, eu estou ficando com mais clareza mental. Até os 39 anos da minha vida era o contrário. Cada ano que passava, eu estava mais doente, mais debilitado. Quando eu comecei a utilizar a tríade do tempo perfeito, que é o que eu ensino na mentoria, alimentação natural, protocolos de desintoxicação ancestral
e mudanças de hábitos, seguindo os hábitos da criação, quando comecei a aplicar isso na minha vida, cada ano que passa, eu estou mais forte, eu estou melhor do que quando eu era jovem. Então, se eu levar isso em conta, é a longevidade com vitalidade que todos nós estamos buscando. Deus não fez o nosso corpo para chegar na melhor idade, para ficar fraco, esquecido, não lembrando ninguém da família, tomando remédio, num leito. Não, não, não. Jamais. Aqui é a imagem e semelhança dele. Aqui nós temos essa força dentro de nós. E eu quero mostrar para você buscar essa força dentro de você também, tá bom? Então, gratidão, é muita honra, muito amor envolvido que eu passo essas informações. Contem comigo lá no grupo, tá bom? E só bora. Deus te abençoe. Gratidão, viu? Tudo de bom a todos.